Bom dia. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Nós estamos nessa série de exposições no livro de Gênesis. Começamos lá no capítulo 12 e agora a gente já está mais para a metade do fim. Já chegamos aí ao capítulo 20 e nós vamos até o capítulo 25. Hoje nós vamos pensar sobre todo o capítulo 20. Gênesis capítulo 20, do verso 1 até o verso 6, nós vamos pensar sobre o tema verdade. Como a verdade é uma coisa importante para as nossas vidas e para o nosso relacionamento com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Abrão partiu dali e foi à terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abrão dizia a Sara, a mulher dele, Abrão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha consciência foi por isso que eu fiz isso. Deus respondeu-lhes em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Teu santo nome, ó Pai. Nós louvamos a Ti, nós adoramos ao Senhor, ó Pai, e nós somos gratos pelo privilégio de nessa hora ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, a Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações através de mim e apesar de mim, ó Deus. Que seja o Espírito do Senhor ministrando em nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu adorei esse negócio aqui. Para quem não sabe, eu já era acostumado a pregar sem pegar no microfone assim. Então agora eu vou me empolgar mais, então eu estou até com medo desse negócio aqui, porque vai que eu dou um tapa nisso aqui, isso aqui. Meus irmãos, nós estamos na caminhada, vendo aí o chamado de Abraão e como Deus conduziu a história desse homem. Eu quero fazer um breve resumo para mostrar o seguinte: Abraão antes era Abrão e Sara antes era Sarai. E nós vimos que à medida que eles foram caminhando com Deus, errando, caindo, levantando, sendo levantado por Deus, sendo conduzido por Deus, chegou um tempo de maturidade, onde a promessa que Deus havia feito lá de Gênesis capítulo 12, de que eles haveriam de ter um filho e que esse seria o início de uma grande nação. Isso chega um determinado momento que Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, porque chegou o momento da concretização da promessa. Apesar das dúvidas, dos erros, apesar das falhas de Abrão e de Sara, Deus não deixou de cumprir a sua promessa, ou Deus não recuou na promessa que Ele havia estabelecido com Abraão. Mas aí, meu irmão, quando a gente pensa que Abraão finalmente aprendeu, quando a gente pensa que Abraão finalmente agora é um homem maduro, aqui ele já está com 100 anos de idade, 99 anos, já tem mais de 25 anos de caminhada com o Senhor, já viu milagres extraordinários, já viu a mão do Senhor, já viu Deus levantando ele, já viu Deus livrando ele, já viu Deus fazendo ele prosperar, já viu Deus ouvindo a intervenção dele em favor do seu sobrinho Ló em Sodoma e Gomorra. Mas parece que Abraão não aprendeu a lição. Abraão, ele era um povo nômade, ou seja, ele não tinha uma habitação em uma terra. Ele habitava ali na região de Israel, mas ele saía caminhando com o seu gado, com o seu povo, e ele ia vivendo e andando. E chegou um determinado momento dessa caminhada, que ele partiu para a terra do Neguebe, que é ali a região onde era o povo filisteu. O povo filisteu que depois vai ser um grande problema na vida de Israel. Mas era a região do povo filisteu. E de novo, essa semana eu estava conversando com um casal, e aí eles perguntaram: pastor, o que vai ser a pregação domingo? Eu falei: não, domingo vocês não vão acreditar.
Abraão vai fazer a mesma coisa que ele fez no Egito. Ah, não tem cabimento um negócio desse. É isso, olha só. Verso 2: Abraão dizia a Sara, a mulher dele, dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Abimeleque aqui é mais provável que não seja o nome de uma pessoa, mas que seja o título daquele que era rei dos filisteus. Porque essa expressão Abimeleque, ela vai surgir de novo na Bíblia mais para frente, e claramente nós não estamos falando da mesma pessoa. Mas Abraão então sai em processo migratório, era assim que ele vivia, chega lá na terra de Negueb, entre ali Cádiz e Sur, e aí ali tem um reinado, que é dos filisteus. Abimeleque está ali, e a estratégia de Abraão era a mesma, dizer que Sara era sua irmã e não a sua mulher. Lá no Egito a gente viu que a justificativa dele é que Sara era muito bonita. Então claramente ele diz que o rei ia se desejar ela, ia tomar ela, e se soubesse que tivesse um marido ia acabar matando ele. Mas aqui Sara já está com 90 anos. Então, ainda que provavelmente o envelhecimento de Sara fosse diferente, porque Sara viveu até 127 anos com plena saúde, então provável que ela com 90 está ali com uma carinha de 70, alguma coisa assim, entendeu? Mas Sara continuava sendo uma mulher bonita, mas Abraão tinha tanto medo de morrer, ele confiava tão pouco em Deus, que apesar de já ter visto essa mesma cena, ele repete o mesmo erro. Você já fez isso? Você já pegou e falou assim, cara, eu não vou mais por esse caminho. Eu não vou mais tomar esse tipo de decisão. Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, porque eu aprendi com o meu erro. Eu sei que isso não vai dar certo. Gente, eu estou com a sensação que está muito alto aí para vocês? Tá bom? Tá, então tá bom. Então, eu não vou mais. Mas o que acaba acontecendo, meu irmão? Ele faz a mesma coisinha. E a história se repete. Abraão mentiu. E aqui eu quero trazer uma citação de John MacArthur aqui, ele comentando esse texto, porque eu acho que ele é muito assertivo. Ele diz assim, olha, Deus havia prometido que Sara seria mãe de uma nação. Assim Abraão se tornou temoroso pelo fato de que os homens, ao vê-la, quisessem tomar para si e acabassem matando. Como muitos de nós, ele se esqueceu de que a promessa de Deus é suficiente para cuidar dele e de seus entes queridos. Ele se esqueceu de que é Deus quem conduz a história. Porque pouco tempo antes, Deus havia falado com Abraão, olha, daqui 1 ano você será pai. Essa criança se chamará Isaque. Sara dará à luz. Mas agora Abraão está pondo tudo a perder. Eu quero que você tenha essa consciência aqui. Não foi uma simples mentirinha para se livrar de um castigo, ou de uma morte, ou de uma circunstância ruim. Foi uma declaração pública de que ele não confiava em Deus. Foi uma declaração pública de que ele não confiava na promessa de Deus. De que ele não acreditava que Deus de fato daria um filho para ele. Porque quando ele abre mão de Sara como sua esposa, para dar ela para outro rei, seja ele quem for, o que ele está abrindo mão, meu irmão? Da promessa, porque a promessa agora tinha sido muito clara, era Sara que teria um filho, não era Agar ou qualquer outra mulher que ele pudesse deitar, mas era com Sara. Mas para se livrar da morte, do castigo, da circunstância ruim, ele abre mão da promessa de Deus. Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não mentiu, já não enganou, já não furtou? Porque furtar não é só pegar um celular escondido do outro. Quantos de nós já não abrimos mão da promessa de Deus por causa do temor
em relação às nossas vidas e não em relação ao nosso relacionamento com Deus. Quantos de nós já não fizemos isso? Meu irmão, toda vez você vai me ver fazendo isso, mas assim, fala sério, você é Deus. Aqui você já tinha desistido de Abraão, você já tinha desistido há muito tempo, mas aqui era a gota d'água, não é? Fala assim, não, Abraão, quer saber de uma coisa, cara? Larguei de você, nem vou chamar outro. Você é difícil demais, cara, você não entende. Você não entende, presta atenção, meu irmão. Nós estamos acabando de sair da cena onde desceu fogo dos céus e consumiu Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, por causa da sua perversidade. Abraão subiu a montanha e viu o fogo, viu que aquela terra pegou fogo, viu que a ira de Deus foi derramada, mas ainda assim o coração dele não tinha temor o suficiente ao ponto dele confiar mais em Deus do que ter medo da sua própria vida. Ele não tinha. Ele mentiu, de novo, fez o mesmo erro, de novo, ele não confiou, de novo. Mas Deus é um Deus que intervém de maneira graciosa, favorável e extraordinária em nosso favor. Porque olha só o que diz o verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Imagina Abimeleque, não sabe quem é o Deus de Abraão. Abimeleque não tem nada a ver com a história, isso já aconteceu antes. Mas Deus vem em sonho e fala assim: ei, você vai ser castigado. Essa mulher que você tomou aí de 90 anos, você tomou ela e ela tem marido. Abimeleque, assustado, ele diz assim: ora, Senhor, ora. Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara. Essa palavra se aproximado aqui é um eufemismo para dizer assim, não havia tomado ela como esposa, não havia tocado nela. E ele disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Porque a expressão aqui parece que Deus falou, não é só você vai ser castigado, mas esse você aqui é tudo que você representa. É você, sua família, sua nação, sua terra, é tudo. E aí por isso que Abimeleque dá essa resposta: matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã, como é que eu vou adivinhar? O homem falou que era irmã dele. Ele também me disse, e ela disse, é meu irmão. No episódio do Egito, a Sara ficou caladinha, mas aqui ela é cúmplice total. Porque ele deve ter confirmado, falou: vem cá, é irmã mesmo? É, não, irmã. Abraão, meu irmãozão. E Sara é minha irmãzona. Nós estamos aqui juntos. E aí, ó, argumento de Abimeleque: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Eu jamais teria pegado uma mulher que tivesse marido. Eu não sabia, Senhor. E Deus respondeu o sonho, dizendo: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Aqui tem um conceito extremamente precioso para a gente aprender, pelo menos dois. Primeiro, a história que Deus escreveu não pode ser alterada. Quem que ia ser a mãe do filho da promessa? Sara. Ela não poderia ser tomada por outro homem. Isso não poderia ser colocado em xeque. Isso não poderia ser colocado em dúvida. E por isso Deus interveio para que a palavra dele fosse realizada. E isso sempre acontece e acontecerá na história. Quando nós vemos promessas futuras a respeito do que vai acontecer e como vai acontecer o dia de amanhã, como por exemplo o fim do mundo, como por exemplo o dia que Satanás se levantar com toda a sua corja e começar a perseguir os cristãos, como por exemplo o dia que Jesus vai vir e vai nos resgatar para si, tudo isso vai acontecer. E ainda que possa acontecer movimentos no mundo para que impeça supostamente esses acontecimentos, Deus irá intervir para que a palavra que Ele estabeleceu seja realizada. E nada muda essa realidade. Por quê? Porque Ele é Deus. Segundo conceito que nós precisamos aprender aqui, olha só como que Deus diz: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso.
por isso impedi que você pecasse contra mim. Todo pecado é pecado primeiro contra Deus. Eu estou tentando ensinar isso para o Isaac, meu filho, não esse Isaac aqui, meu filho. Toda vez que a gente coloca o Isaac de castigo, ele fica lá no cantinho dele e tal, às vezes ele esperneia 1 hora, às vezes é só 10 minutos, mas todas as vezes que passa esse período eu falo, meu filho, nós precisamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus. E nós oramos juntos, Senhor Deus, me perdoa, porque eu pequei. Eu desobedeci o papai, eu desobedeci a mamãe, eu empurrei o irmão, eu não fiz isso, não sei, seja qual for o pecado, a gente nomina ele, a gente diz qual foi o pecado, e a gente pede perdão para ele, por isso. Porque eu entendi, meu irmão, que nós precisamos começar a reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Porque todo pecado é pecado contra Deus. A gente tem uma falha sensação de que se eu pequei e não alterou nada na vida de mais ninguém, está tudo certo. Então está tranquilo, está tudo bem. Foi uma mentirinha boba, não deu nem problema. Você precisa entender que todo pecado é primeiro pecado contra Deus. E por isso você precisa se arrepender e pedir o perdão de Deus. Não importa se as consequências do seu pecado foram pequenas, ou foram grandes, ou até inexistentes, ou aparentemente inexistentes. Você precisa reconhecer o seu pecado, porque o seu pecado é pecado contra Deus. Uma terceira coisa que a gente coloca aqui: pecado é pecado, ainda que eu não saiba disso. Ainda que eu não saiba disso. Aquele homem, ao tomar uma mulher que não era dele, mesmo que ele tenha sido enganado, ele pecou. Ele pecou. Deus graciosamente interveio para que o pecado dele não ficasse pior. É porque eu vi seu coração, Abimeleque, é porque eu sei que você está sendo sincero. Eu ouvi quando Abraão falou isso aí, eu até peguei um raio para dar na cabeça dele, mas eu larguei mão. Eu vi o que estava acontecendo, Abraão. Eu vi quando Sara pegou e mentiu para você também. Eu vi, e eu sei que você foi sincero. Eu sei que você não foi a uma atitude de adultério, no sentido de tomar a mulher de alguém. E foi por isso que eu intervi, para que não ficasse pior para você. Porque se você toca nessa mulher, Abimeleque, você não está entendendo o que ia acontecer com você não. Se você encosta nessa mulher, Abimeleque, foi por isso que eu impedi que você pecasse contra mim, e não permiti que você tocasse nela, diz o Senhor. E verso 7 diz assim: agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Aí entra aquela lógica de Deus que às vezes a gente fica meio confuso, né? Você está entendendo o que aconteceu aqui? O Abimeleque virou o vilão. Devolve agora. E Abraão, que é meu profeta, vai interceder em seu favor. É a primeira vez que a palavra profeta aqui aparece na Bíblia. Até então essa expressão não tinha existido. Que significa que é alguém que fala como boca de Deus. É alguém que traz a mensagem de Deus. E ele está dizendo, olha, Abraão é meu profeta. E ele vai interceder ao seu favor. Esse que mentiu, esse que te enganou, esse que fez com que você tomasse a mulher dele. Por quê? Porque ele é o meu escolhido. E eu faço e realizo através dele. Por isso ele precisa te abençoar. E se você não fizer isso, Abimeleque, já fique sabendo, vai morrer você e tudo que você representa. Você, sua família, sua nação, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Meu irmão, isso aqui é extraordinariamente fantástico. Pensa comigo. Deus interveio de novo, de forma favorável para com Abraão e com Sara. Deus interveio de novo para fazer cumprir a sua palavra e a sua promessa, porque é isso que ele faz. Mas aí a gente já aprendeu algumas lições.
nós precisamos entender que todo pecado é pecado contra Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. E aí vem as desculpas esfarrapadas. Isso aqui eu coloquei com esse título para você chamar a atenção mesmo. Olha só. Verso 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que eu pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Abimeleque está transtornado, ele mandou chamar Abraão. Abraão, o que eu fiz para você, cara? Como é que você me faz fazer um negócio horrível desse? Até Abimeleque tinha noção do quanto esse pecado era horroroso. O que você me fez é a coisa que não se deve fazer. Abimeleque, Abraão, isso não se faz nem com o pior inimigo. É mais ou menos essa a expressão que Abimeleque está usando aqui. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer essas coisas? Aí Abraão vai começar as suas desculpas esfarrapadas. Olha só o verso 11. Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Então assim, Abimeleque, não é que eu te enganei, eu contei meia verdade. E assim, eu pensei, Abimeleque, que vocês eram pessoas piores do que eu, que vocês não tinham temor de Deus no coração. Eu pensei, Abimeleque, que vocês são pessoas de uma segunda categoria. Então eu pensei, esse povo é muito ruim, esse povo é muito mau, esse povo não vai saber agir de maneira correta. Então eu vou antever as suas atitudes e já vou tomar aqui algumas ações para evitar qualquer prejuízo maior. Então eu já tinha combinado com a minha mulher que a gente é irmão mesmo. Então assim, não é que nós estamos mentindo, nós só não estamos falando toda a verdade. Aqui você já precisa descobrir uma coisa, tá bom, gente? Não existe meia verdade. Não existe meia verdade. Verdade só é verdade se ela for inteira. Se ela não for inteira, não é verdade. Verdade é uma coisa inteira. Segundo, não existe justificativa para o pecado. As justificativas aqui podem ser até aparentemente boas. Pode até assim, não, é porque assim, realmente tem um risco, a gente é um povo estranho, numa terra estranha, e vai que esse povo quer fazer mal para nós. Então a gente teve que tomar algumas precauções aqui. Tudo bem que isso envolve mentira, tudo bem que isso envolve não confiar em Deus, tudo bem que isso envolve uma declaração pública de que eu não acredito que Deus vai cumprir a promessa dele, mas é uma justificativa plausível, afinal de contas é um povo inimigo, que é o que a gente acaba fazendo nas nossas vidas. Nós começamos olha só, eu vi que vocês são um povo que não teme ao Senhor, ou seja, vocês devem pecar muito mais do que eu. Vocês devem ser um povo muito perverso, então eu vou pecar menos um pouquinho, para não cair no mesmo pecado que vocês. O pecado nunca é solução do pecado, nunca, meu irmão, nunca, 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 nunca. Você nunca vai solucionar a realidade do pecado fazendo um pecado que você acha que é menor, você acha que é menos grave, você acha que não, esse aqui não tem essa realidade, não existe isso. Não existe isso. Antigamente a gente usava o exemplo do falar para o filho atender o telefone e dizer que o pai não estava em casa, né? Hoje não tem telefone em casa mais, né? Então não corre mais esse risco, você só desliga mesmo e pronto, celular. Mas meu irmão, quantas vezes você tem tentado resolver a sua vida porque você está achando que o lado de lá é pior do que você, e isso justifica então que você pratique um pequeno pecado. E não é o temor de Deus que conduz a sua decisão, não é o temor de Deus que toma conta das suas ações, não é o temor de Deus que te faz caminhar. Aqui era o temor da própria vida, Abraão temia pela própria vida, mas aqui, pode ser a vaidade, pode ser o orgulho, pode ser o medo de perder o status.
Pode ser tanta coisa que a gente simplesmente justifica o nosso pecado. Justifica o nosso pecado. Mas ele continua as desculpas esfarrapadas. Olha só, verso 13. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela. Aqui, em primeiro lugar, eu preciso explorar isso aqui com vocês. A expressão no original hebraico aqui, aqui no português, nossa versão ficou bem traduzida, porque a ideia é assim, quando Deus me fez sair, a ideia é eu fui impelido, eu não tive escolha. Quando Deus me chamou, Ele me catou e me levou. Não foi um negócio assim, vamos, e eu pensei, vamos. Não, foi um negócio assim, Deus me fez sair. Ele realmente me conduziu, de forma que eu não pude escolher. Então eu fui. E logo na saída, olha só, disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Olha a construção do raciocínio de Abraão. Bom, primeiro, Abimeleque, eu quero dizer para você o seguinte: eu parti do pressuposto que vocês não temem ao Senhor, então vocês são mais pecadores do que eu. Segundo, o que eu falei não foi totalmente mentira, porque de fato ela é minha meia-irmã. Terceiro, eu só estou nessa condição aqui, andando por essa terra, porque foi Deus que me trouxe para cá, eu não escolhi vir para cá não. Eu fui obrigado. Quarto, eu já tinha feito um acordo com ela desde o início da nossa viagem, que essa seria a nossa prática, para que a gente não pudesse correr risco de vida. A gente não, ele, né? Porque a mulher ia se lascar para lá, ela ia viver no outro povo, ia ser mulher de um rei, que sabe lá Deus quem quer esse povo. E aí, as justificativas de Abraão convenceram você? Está tudo certo então? Não, Abraão, beleza, né? É porque, pastor, você tem que ver que toda história tem dois lados, né? Realmente. Aí Abraão, não, se a gente pensar bem, poxa, se sou eu também, tinha feito isso aí. Porque realmente, povo esquisito, esse povo ali, nossa, povo muito estranho, e não teme ao Senhor, e toma as mulheres dos outros. Então assim, Sara muito bonita, né? Porque se Sara fosse pelo menos feinha, tudo bem, ele podia ter posto esse argumento aqui, né? E Sara é muito bonita, então, mas não, esse ele não usou. Quantas desculpas esfarrapadas nós vamos continuar dando a Deus para não viver de fato com Ele? Quantas desculpas esfarrapadas nós vamos dar para justificar a nossa maldade, a nossa perversidade, o nosso pecado? Não, pastor, sabe o que é? Nós estamos no século 21, pastor, pelo amor de Deus, era digital. Você vai me dizer que esse negócio é pecado até hoje? Você vai me dizer que isso é assim? Não, para com isso, pelo amor de Deus, pastor. Uma vez eu estava dando aula para o ensino médio, terceiro ano. A aula era de sociologia. E aí a discussão era sobre ideologia de gênero. E aí a gente começou a conversar, porque antes da aula, o material que a escola usava era da Marilene Fleury, como é que é o nome da mulher? Chauí, isso, Marilene Chauí. E aí, esse material, meu irmão, é assim, é uma doutrinação. E aí eu perguntei para a diretora, eu falei, eu tenho que dar isso aqui ou eu posso? Aí a diretora falou assim, não, se você quiser pular, pode pular. Eu falei, não, vou pular não, vou falar porque isso aqui é uma discussão importante. E a gente teve a discussão lá e tal, e foi muito bacana, a gente explicando sobre todas as questões. E aí chegou um determinado momento, todo mundo sabia que eu era pastor, que um aluno falou assim, pastor, e esse negócio de sexo assim, antes do casamento, esse trem, isso aí não existe mais não, né, pastor? Isso aí foi regra da igreja, né? Isso aí não tem na Bíblia não. Aí eu fiz uma explicação, eu vou encurtar ela aqui, tá? Mas a explicação é a seguinte. Qual foi a cerimônia oficial do casamento de Adão e Eva? A cerimônia oficial do casamento de Adão e Eva foi o sexo. Eles deixaram o pai e mãe, se uniram, se tornaram uma só carne. O que foi o selo do casamento de Adão e Eva foi o sexo. E o princípio é esse. O que significa que toda vez que eu tenho uma relação sexual com alguém, eu estou fazendo uma declaração de aliança espiritual com aquela pessoa, aliança de casamento. E é por isso que uma relação sexual fora dessa aliança de casamento é pecado.
Aí uns 2 meninos falaram assim: ixi, então já casei com muita gente. Eu estou explicando isso, meu irmão, para dizer o seguinte: eu ouço muitas vezes papo como esse. Falo, pastor, não dá para segurar mais não. Os meninos aí estão flor da pele. Eu falei, você acha que há 2000 anos atrás estava como? A sociedade há 2000 anos atrás, meu irmão, era muito mais pervertida do que a nossa. Era muito pior do que a nossa. Você está achando que agora que a gente está vivendo a imoralidade? Negativo. As adorações dos deuses eram bacanais. Era assim que acontecia. Não vem dizer que hoje nós estamos num tempo muito negativo, para com isso. O tempo de Jesus é o tempo do hedonismo, é o prazer pelo prazer. Não importava sexo, não importava lugar, não importava nada disso. A gente tenta justificar o nosso pecado por causa do tempo que nós estamos. Não, mas no século 21 isso não pode ser pecado, porque nós estamos no século 21. Meu irmão, há 2000 anos atrás o que tinha um ser humano que nem você, com as mesmas falhas que você tem, com os mesmos desejos que você tem, vivendo na sociedade porcaria que você vive. E o desafio dele ser santo naquele tempo era o mesmo desafio de eu e você ser santo nesse tempo. Não me venha com desculpas esfarrapadas para viver um meio termo com Cristo. Abrace Cristo de todo o seu coração, ou diga que você não abraça Ele e pronto, e resolve essa história. Mas não dá para você ficar falando que é flamenguista e torcendo para o Vasco ganhar hoje. Deus me livre, eu vi aqui, ó. Não faz sentido. Não faz sentido. Depois de todas as desculpas que Abraão deu, verso 14 diz assim: então Abimeleque tomou as ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão, e devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. Abraão, a última coisa que eu quero é confusão com você. Eu já tomei um puxão de orelha do seu Deus e eu já entendi que o negócio com ele não é para brincadeira não. Meu irmão, isso aqui me assusta, porque tem vez que gente que não crê em Deus, gente que não teme a Deus, gente que não tem compromisso com Deus, tem uma atitude diante de Deus muito mais santa do que alguém que se declara que pertence a Ele. É o que aconteceu aqui. Abimeleque falou: olha, toma sua mulher, ovelha, gado, servo. Olha para a terra aí, onde você quiser. Ó, quer que eu tire quem do lugar? Fica onde você quiser, a terra é sua. É sua, está tudo certo. Não quero confusão com você, Abraão. É a última coisa que eu quero. E aí a gente tem o verso 16, que é a ideia da retribuição da graça. Olha só. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você. Diante de todos você está justificada. Olha só, Abimeleque está fazendo as coisas certinha. Ô Sara, eu estou pagando uma indenização, porque eu percebi que eu fiz besteira. Então está aqui 1000 moedas de prata. E tem mais uma coisa, Sara, eu já deixei claro para todo mundo que nós não tivemos nada. Nem toquei em você, eu nem vi você. Então você está justificada. A sua imagem continua imaculada. Você está tudo certo. Está tudo bem assim, Sara? Você se importa com alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Se quiser mais umas moedinhas, a gente manda pegar em algum lugar. Não, está aqui, Sara, está tudo certo. Verso 17: Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que eles pudessem ter filhos. Aqui a gente fica sabendo qual foi a maldição que Deus colocou. Os teólogos, os comentaristas vão dizer o seguinte: olha, provavelmente Deus trouxe algum tipo de doença sexual para Abimeleque, para a mulher e para todos ali daquela casa, que impedia que eles tivessem um ato sexual. Que doença é essa? Não fazemos a mínima ideia. O fato é que eles estavam doentes. O fato é que eles estavam precisando de uma intervenção milagrosa, porque Deus já havia colocado aquela maldição. E é por isso que agora Abraão ora, e Deus faz o que diante da oração de Abraão? Cura.
Por que Deus está fazendo isso, meu irmão? Por que Deus usa Abraão? Por que já não tinha curado? Ele já tinha visto que o coração de Abimeleque era sincero. Por que Abraão foi o instrumento? Deus não precisava de Abraão. Por que ele foi o instrumento? Por quê? Porque Deus queria mostrar para Abraão e para Abimeleque como ele é poderoso e como ele é gracioso. Porque Abraão ser usado por Deus para a cura daquele povo, era Deus dizendo para Abraão mais uma vez: Abraão, você é meu servo, meu profeta, e é com você que eu tenho aliança. Mais uma vez. E você está pensando, deve ser a última que Abraão vai aprontar, né? Não, não vai ser não. Mas Deus faz essa retribuição de graça, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus livrou Abraão, Deus livrou Sara, Deus abençoou Abraão de novo. Lembra que ele saiu do Egito próspero? Agora ele já era muito próspero aqui, agora ele está mais próspero ainda. Deus estabeleceu Abraão numa terra com segurança, porque isso aqui fez com que isso acontecesse. Qual era o medo de Abraão? Que ele estava inseguro, que ali naquele lugar ele estava vulnerável. Mas agora não, agora ele está debaixo da patente do rei da terra. Então está tudo certo. Ele pode habitar onde ele quiser, do jeito que ele quiser, porque Deus fez com que aquilo fosse estabelecido daquela forma. E por fim, Deus abençoou Abimeleque. Sabe o que isso mostra para mim, meu irmão? Isso mostra para mim que Deus é um Deus de graça. Isso mostra para mim que Deus é um Deus de graça. Nós estamos no Novo Testamento? Nós estamos lendo algum texto do Novo Testamento? Porque você já ouviu falar que o Deus do Antigo Testamento é só juízo, pau e fogo, né? E nós estamos vendo isso aqui na terra, na história de Abraão. O que mais nós estamos vendo aqui é Deus sendo gracioso. O que mais nós estamos vendo aqui é Deus sendo amoroso. O que mais nós estamos vendo aqui é Deus sendo misericordioso. Porque isso é o caráter de Deus, é quem Ele é. E Ele é eternamente dessa forma. Ele foi assim no Antigo Testamento, Ele foi assim no Novo Testamento, e Ele é assim nos dias de hoje. Algumas coisas para a gente fazer, vamos lá. O que fazer? Em primeiro lugar, confie em Deus em todas as circunstâncias, mesmo em dias mais difíceis. Mesmo em dias mais difíceis. Confia no Senhor, meu irmão. Esse é o segredo. Não mente não. Confia nele. Não vai não. Confia nele. Não abre a porta não, confia, não responde esse e-mail não, pelo amor de Deus, confia nele. Confia nele. Confia nele. Segundo, seja verdadeiro. Não existe rota de fuga na mentira. Ser honesto e verdadeiro é um ato de confiança em Deus. Quem que é o pai da mentira? É o inimigo das nossas almas. É Satanás, é o diabo, é a antiga serpente. Ele é o pai da mentira. Quem mente serve a ele, não ao Senhor. Terceiro, obedeça a Deus com todo o seu coração. Seguir a vontade de Deus não significa adivinhar o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Significa viver segundo o que Ele já disse em sua palavra. Isso aqui eu pus esse ponto que eu quero esclarecer uma coisa aqui muito importante. Por vezes a gente ouve a seguinte expressão: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é para você viver da forma que Ele já preceituou em sua palavra. Já preceituou em sua palavra. Ou seja, Abraão estava com medo diante daquele novo povo, diante daquele rei. Será que ele vai ser prejudicado? Será que ele não vai ser prejudicado? Mas eu te pergunto, diante de Deus, diante da palavra de Deus, havia dúvidas se Abraão deveria mentir ou falar a verdade? É claro que não. Ele deveria falar a verdade. Ele sempre deveria falar a verdade. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Viva de acordo com a instrução que Deus já estabeleceu. Pastor, eu estou em dúvida se eu separo da minha mulher ou se eu continuo com ela. Diante de Deus não há essa dúvida. Deus odeia o divórcio. Deus quer que você seja um marido amoroso.
Senhor, eu estou em dúvida se eu perdoo aquela pessoa que me magoou há 15 anos atrás, ou se eu mando matar ela. Diante de Deus não há essa dúvida. O perdão é sempre o caminho de Deus para você. Pastor, eu estou em dúvida se eu fecho negócio com esse cara aqui ou se eu fecho negócio com aquele ali. O problema é que esse aqui é traficante, esse aqui mexe com coisa errada, esse aqui é todo lascado, mas o lucro para mim com ele é melhor. Não há dúvidas. Você está entendendo, meu irmão? 99% das nossas decisões que a gente fica colocando, se é vontade, qual é a vontade de Deus, ela já está escrita para você. Os princípios já estão estabelecidos para você. E nós estamos sempre esperando um anjo aparecer. Nós estamos sempre esperando uma voz: eis que te digo. Não, meu irmão. Deus já escreveu, já estabeleceu, está aqui na palavra dele. É só dar esse passo mesmo. Pastor, mas será mesmo que é para falar a verdade? Uma mentirinha pequenininha não pode, não. Pastor, será? Vou separar dessa mulher só 6 meses. Daqui 6 meses eu volto. Não vai ser definitivo, vai ser mais ou menos. Para de dar desculpa esfarrapada. Crê em Deus, confie em Deus. E viva de acordo com o que Ele disse em sua palavra. 4, reconheça o seu pecado de falta de confiança no Senhor agora mesmo. Arrependa-se e mude a forma como você decide seus passos daqui em diante. Reconheça. Você pode ter pensado até aqui: gente, eu sou alguém que não tem ninguém nesse mundo que confia mais em Deus do que eu. Eu tenho um tio que fala isso para mim toda hora. E o Deus dele é o dinheiro. E todo mundo sabe, só ele que não. Todo mundo sabe. Não tem ninguém que confia mais em Deus do que eu. Toda vez que eu encontro ele faz questão de falar isso para mim. E todo mundo sabe, não, Deus dele é o dinheiro. Deus dele é o dinheiro. Arrependa-se, admita. Fala: olha, Senhor, eu achei que eu confiava no Senhor, mas não confio não. Porque na verdade eu estou querendo ser uma esposa ruim. Sabe, eu estou maltratando meu marido de propósito, porque ele merece. Eu não estou sendo a esposa que o Senhor mandou eu ser. Eu estou sendo a esposa daquele que eu quero matar na unha, assim, ó. Quer ver tribuchar no chão. Se não vier ajoelhado pedir perdão para mim, eu não quero. Isso é falta de confiança no Senhor, meu irmão. Isso é falta de confiança no Senhor. Então admita isso. Fala: olha, eu não confio no Senhor. Deus me perdoa, me ajuda a confiar no Senhor. Porque o Espírito do Senhor ministra isso no nosso coração. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não é nosso não. Então se você não está confiando nele, pede para ele com essa confiança. Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, eu preciso de ser uma pessoa que confia mais no Senhor. Eu tenho medo. O mundo me dá medo. A situação política me dá medo. A situação econômica me dá medo. A situação geopolítica me dá medo. A situação do meu patrão me dá medo. A situação, se vai chover ou não, me dá medo. Eu vivo com medo, Senhor. Então me ajuda a confiar no Senhor. E peça isso para Ele. 5, não existe desculpas que justifiquem o seu pecado contra Deus. Não existe. Gente, o que vai acontecer no céu, disso aqui você não está entendendo. Vai ter gente que vai chegar com um currículo lá topíssimo. Fui voluntário toda a minha vida, doei sangue toda a minha vida, eu ajudei os pobres toda a minha vida, eu peguei não sei quantas malárias porque eu fui para a África e fiquei 3 anos como voluntário ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que. Então eu estou aqui para pegar minha recompensa. Aí o anjo vai falar assim: seu nome, por favor? Está aqui não. Não, mas eu fui um cara bom. Não, preocupa não, a gente tem uns outros registros aqui. Traz os livros. Apocalipse 20 diz que são livros, é plural. Se fosse hoje, ia estar escrito assim: traz um pendrive aí, ou traz um HD externo de, sei lá, 200 tera. Porque está registrado tudo que você pensou, desejou, imaginou e fez. Está tudo lá. Aí o anjo vai começar a ler. Assim. Eu acho que na metade da leitura mesmo a gente vai falar: não, está tudo certo. Capetão, vem cá, vamos embora. Deu ruim para mim.
Porque a gente sempre pensa que nós podemos balancear. Meu irmão, não tem balança aqui não, tá? Não, fiz 2 pecados, fiz 3 ações boas e ficou legal. Não, não tem isso não. Existe essa lógica no nosso mundo jurídico? Você pega uma pessoa com 65 anos, que no momento de rompante foi lá dar uma paulada na cabeça do outro e matou o cara. Chega diante do juiz, essa pessoa de 65 anos vê lá com uma pessoa assim extraordinária, maravilhosa, não tem ser humano na terra que nem ele, ajudou todo mundo, fez tudo de bom, todo mundo ama ele, não sei o quê. Foi um momento de rompante, um momento de raiva. Aí o juiz fala assim: bom, não gente, vamos admitir também, né? Esse cara que morreu na paulada aí também, bandido, safado, sem vergonha, adúltero, mentiroso, até merecia morrer. E esse senhor aqui, ó, momento de rompante, de raiva, né? Fazer o quê? Pode ir, senhor, está tudo bem. É assim que vai acontecer? E por que a gente acha que a lógica de Deus é assim? Por que quando a gente pensa que Deus vai nos julgar, a gente vê dessa forma? Se nem na nossa justiça, se nem o nosso senso de justiça permite pensar assim. Sexto, Deus é um Deus de graça. Ao fim de tudo que vemos é Deus derramando sua graça sobre nós, apesar de nós. Se alegre com essa verdade. Sabe o que é o ponto legal, meu irmão? Você adora, porque meu objetivo enquanto pregador é o seguinte: eu quero que você tenha 2 sentimentos todas as vezes que você me ouvir pregando. O primeiro é: gente, eu sou o pior ser humano da terra mesmo. Não tem escapatória para mim, eu vou rodar mesmo. Eu já estou até sentindo o cheiro do enxofre. O segundo sentimento que eu quero que você tenha é: nossa, apesar de eu ser tão ruim assim, Deus vem, me resgata, me toma no colo e me leva para Ele. Porque apesar das falhas, meu irmão, Deus não desiste de nós. Apesar dos nossos erros, Deus não desiste de nós. Apesar da nossa falta de confiança, Deus não desiste de nós. Ele continua nos amando, Ele continua estabelecendo a sua promessa como realidade para nós. Ele continua nos envolvendo nos teus braços. Ele continua nos resgatando da nossa própria perdição. Ele nos chama ao arrependimento para mostrar quem nós somos e para mostrar a nossa necessidade dEle. Eu quero terminar com essa última frase que diz assim: todos os heróis da Bíblia servem para nos revelar o quanto precisamos de Deus, pois eles nos mostram como somos falhos. Você já percebeu isso? Todos os nossos heróis são horrorosos. Abraão, Davi, qualquer personagem bíblico, Salomão, qualquer personagem bíblico que você pegar, você fala: não tem cabimento, esse cara não. Paulo, não. Pedro, não. Ninguém salva. Os nossos heróis são fracassados. E por que a Bíblia revela isso para nós? Porque nós também somos como eles, fracassados, falhos. E ainda assim Deus os resgata. E ainda assim Deus os usa com poder e com graça. E ainda assim Deus estabelece eles como profeta, ao ponto de abençoar aquele que está do nosso lado. Todos os heróis da Bíblia servem para nos revelar o quanto precisamos de Deus, pois eles nos mostram quanto somos falhos, mas também nos mostram como o amor de Deus é extraordinariamente grande em nosso favor. É extraordinariamente grande em nosso favor. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você tivesse um tempo de oração. É tempo de você fazer essa reconexão sua com Deus, meu irmão. É tempo de você admitir as suas falhas. É tempo de você admitir a sua necessidade de Deus. Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Que eu tenho percebido que eu não estou confiando como eu deveria. Eu tenho percebido que eu... Mas não é para fazer isso com peso de coração, entendeu? É para fazer isso com alegria, porque o Senhor resgata mesmo. Ele vai de encontro ao coração contrito, o coração que está triste. Vamos orar enquanto nós cantamos essa música. Que se importa comigo.
que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em tuas mãos. Eu entrego tudo que sou. Oh Deus, estou em tuas mãos. E eu entrego tudo que sou. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em tuas mãos. Fique em pé, meu Deus. Eu entrego tudo que sou. Vamos ficar todos em pé. Oh Deus, estou em tuas mãos. E eu entrego tudo que sou. Mais uma vez. Oh Deus, estou em tuas mãos. E eu entrego tudo que sou. Oh Deus, estou em tuas mãos. E eu entrego tudo que sou. Eu entrego tudo que sou. Pai, nós queremos adorar o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que zela por nós, cuida de nós. O Senhor é um Deus que aponta os nossos erros e as nossas falhas, mas vem de encontro com um abraço tão grande que nos envolve, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor grandioso. Obrigado, Deus, pela Tua graça extraordinária que supera o nosso pecado, que supera os nossos erros, que supera a nossa incredulidade, Pai. Amém. Obrigado pela Tua promessa que não falha. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor sempre vem contra o nosso resgate, ó Pai. Amém, Pai. Pai, que o Senhor molde o nosso coração, ó Pai. Aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos permita, ó Pai, diante das decisões que temos que tomar, ó Pai, que isso seja algo que glorifique o nome do Senhor. Amém, Pai. Que o Senhor arranque de nós essas justificativas, essas desculpas, ó Pai, que temos tido e feito para pecar, para falhar. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a glorificar o Teu nome em tudo que nós fazemos, ó Pai. Amém. Nós assim adoramos o Teu nome. Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre.
Amém, amém e amém.